Duas pessoas que tinham praticamente a mesma idade, viviam realidades muito semelhantes, possuíam objetivos parecidos, mas sem perceber estavam construindo futuros completamente diferentes. Vamos chamá-las de Carlos e Roberto. Os dois têm 45 anos, os dois são casados, os dois têm filhos, os dois trabalham bastante, os dois acordam cedo, os dois enfrentam trânsito, os dois vivem dizendo que estão com falta de tempo para tudo, os dois querem envelhecer com saúde, os dois sonham em acompanhar o crescimento dos filhos, os dois querem ter disposição para brincar com seus netos um dia, os dois desejam viver muitos anos. O Carlos, ele possui um bom plano de saúde, o Roberto também. Os dois investem praticamente o mesmo valor todos os meses para garantir essa assistência médica. Vamos imaginar que Carlos e Roberto paguem em média cerca de R$ 900 por mês. Isso representa aproximadamente R$ 10.800 no ano. Em 10 anos, são pagos mais de R$ 100 mil por cada plano de saúde. Eu quero deixar isso claro que eu não considero esse dinheiro um gasto, muito pelo contrário. Se algum dia eles precisarem de uma cirurgia, de uma internação ou de um exame importante, esse investimento poderá fazer toda a diferença. O problema aqui nunca foi investir na assistência médica. O problema é acreditar que isso sozinho seja suficiente para produzir saúde. Porque é justamente aqui que a história dos dois começa a mudar. Carlos não é um atleta. Não acorda às 5 horas da manhã para correr uma maratona. Ele não vive fazendo dietas restritivas. Ele não pesa todos os alimentos que coloca no prato. Na verdade, ele leva uma vida bastante parecida com a de milhões de brasileiros. Só que existe um detalhe que faz toda a diferença. Carlos costuma dormir em horários relativamente regulares. Nem sempre consegue, claro, mas ele entende que o sono faz parte da saúde e se esforça para manter essa rotina. Quando ele percebe que exagerou na alimentação durante alguns dias ou nos finais de semana, por exemplo, ele procura reorganizar sua rotina logo na sequência. Ele tenta caminhar pelo menos 4 vezes por semana e nem sempre consegue ir todos os dias na academia, mas procura não passar semanas sem se movimentar ou sem movimentar o corpo. A sua alimentação não é 100% perfeita. Ele também come uma pizza de vez em quando, também participa de um churrasco com os amigos ou com a família, mas evita carnes embutidas e o excesso de gordura das carnes. Também toma sorvete com a família em alguns finais de semana, principalmente nos dias mais quentes. Mas, no dia seguinte, volta naturalmente para sua rotina mais equilibrada. Ele não vive de dieta, ele vive de escolhas. E Carlos também aprendeu uma coisa muito importante. Ele entendeu que o corpo conversa com ele. Quando ele acorda cansado durante muitos dias seguidos, quando ele percebe que o corpo está ganhando peso rapidamente, quando ele sente que o estresse está exagerado, então ele passa a prestar mais atenção a esses sintomas. Porque ele entende que os sintomas são mensagens. Ao longo do tempo, Carlos começou a perceber que o corpo sempre envia sinais. Quando passa algumas noites dormindo mal, ele sente que a sua energia muda. Quando exagera na alimentação durante alguns dias, percebe que seu corpo responde de forma diferente. Quando passa muito tempo sem se movimentar, ele sente o cansaço aumentar. Ele começou a entender que o organismo conversa com ele o tempo todo e, sempre que possível, procura respeitar esses sinais. Ele não faz isso porque alguém o obrigou, faz porque percebeu que viver dessa forma lhe faz bem. Mas sem perceber, Carlos começou a preservar também alguns mecanismos naturais que mantêm o corpo funcionando em equilíbrio. Mais tarde, eu passaria a chamar esses mecanismos de códigos, porque eles sempre estiveram ali, mas Carlos apenas aprendeu intuitivamente a não lutar contra eles. Mas até aquele momento, Carlos nem imaginava que eles existiam. Ele apenas respeitava o próprio corpo. Agora vamos olhar para o Roberto. Roberto também é uma boa pessoa. Ele também ama a sua família, também trabalha muito, também deseja viver bastante. Só que a rotina dele conta outra história. Ele costuma dormir muito mais tarde do que gostaria, sempre existe mais um episódio daquela série favorita para assistir, ou sempre fica mais alguns minutos nas redes sociais antes de dormir. Ou tentando resolver mentalmente mais uma preocupação do trabalho, ou
também tem sempre aquela última mensagem para responder antes de se deitar. E quando finalmente ele se deita, o despertador parece tocar poucos minutos depois. Então ele acorda sempre cansado, mas acredita que isso faz parte da idade. Normalmente sai de casa sem tomar café, às vezes compra qualquer coisa no caminho, passa praticamente o dia inteiro sentado, seja no carro, no escritório, em reuniões estressantes, na frente do computador. E quando chega em casa, está tão cansado que a última coisa que passa pela cabeça dele é fazer alguma atividade física. Então, ele senta no seu sofá confortável, liga a televisão, come o que acha pela frente ou pede alguma comida por aplicativo. Janta rapidamente, mas sempre tenta compensar o que não conseguiu comer durante o dia no jantar. Mas promete para si mesmo todo final de semana: na segunda-feira eu começo uma dieta e vou para a academia. Talvez você já conheça alguém exatamente assim. Ou talvez esse alguém seja você. E sabe o que me chamou mais atenção quando eu comecei a refletir sobre essas duas histórias? Se você perguntar para o Carlos e para o Roberto quem deseja viver mais, os dois responderão exatamente a mesma coisa. Se perguntar quem quer envelhecer com autonomia, sem depender de outra pessoa, de uma bengala ou de uma cadeira de rodas, os dois vão responder a mesma coisa. Se perguntar quem não gostaria de ficar doente, acamado, com problemas neurológicos, os dois levantaram a mão, eu não. As intenções dos dois são praticamente idênticas, mas o problema nunca esteve nas intenções. O problema está nas pequenas decisões que cada um deles toma todos os dias. Porque existe uma frase que eu gosto muito: o futuro raramente é construído pelas grandes decisões que tomamos uma única vez. Ele é construído pelas pequenas decisões que repetimos quase todos os dias. E talvez seja exatamente isso que o nosso corpo registra. Cada noite bem dormida, cada refeição equilibrada, cada caminhada ou atividade física regular, cada momento de descanso verdadeiro, cada escolha que respeita o funcionamento do nosso organismo. Tudo isso parece um pequeno depósito em uma conta invisível. Da mesma forma, cada noite mal dormida, cada refeição às pressas, cada semana inteira sem movimentar o corpo, cada período prolongado de estresse, também vai sendo registrado. O curioso é que o corpo nunca envia o recibo no dia seguinte. Ele trabalha em silêncio e contabiliza tudo isso durante meses, muitas vezes durante anos. E talvez seja justamente esse silêncio que nos engane, porque nós tendemos a acreditar que aquilo que não dói também não faz mal. Mas o organismo não funciona assim. Ele registra absolutamente tudo. E um dia, sem fazer nenhum barulho, ele apresenta o resultado dessa conta. Talvez seja por isso que as duas pessoas com a mesma idade vivendo em corpos completamente diferentes e com hábitos tão diferentes, enquanto uma chega aos 50 anos cheia de disposição, a outra acredita que o cansaço constante é uma consequência inevitável da idade. Mas será mesmo? Ou será que estamos confundindo envelhecimento com anos seguidos de hábitos que nunca respeitaram a forma como o nosso corpo foi projetado para funcionar? Porque talvez, sem perceber, Carlos e Roberto não estivessem investidos exatamente na mesma coisa. Os dois pagavam pelo mesmo tipo de assistência, mas apenas um deles investia todos os dias na construção da própria saúde. E foi justamente quando eu percebi essa diferença que eu comecei a enxergar uma inversão lógica que nunca mais saiu da minha cabeça. Ela não envolve apenas saúde, ela envolve também dinheiro. Porque existe um investimento que quase todo mundo faz e outro que quase ninguém percebe que deixou de fazer. Carlos e Roberto pagavam exatamente o mesmo plano de saúde, mas apenas um deles possuía o verdadeiro plano para construir saúde. E foi aí que eu percebi uma coisa: talvez nós estejamos investindo milhares de reais todos os anos para tratar doenças, enquanto esquecemos de investir muito menos para evitar que muitas delas apareçam. E essa foi uma das descobertas que mais me incomodou. Porque quando eu comecei a colocar os números no papel, eu percebi que essa inversão era ainda maior do que eu imaginava.